Estamos aí na reta final da campanha dos 40 dias. Então, nós vimos lá o primeiro propósito é que Deus nos criou para adorar, para agradar a Ele, para engrandecer a Ele. O segundo propósito é que Deus nos formou para fazer parte de uma família. Deus ama relacionamento. Então, Ele nos colocou numa família dos salvos, daqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, que são aqueles que aceitaram a Cristo, todos que creem em Jesus como Senhor e Salvador. O terceiro propósito de Deus para nós é que a gente se pareça com Jesus, que a gente se pareça no caráter, no comportamento, no procedimento, nas nossas atitudes, e na hora de perdoar, de não guardar ressentimento, na hora de demonstrar obediência. Então, Deus, Ele deseja isso para cada um de nós. O quarto propósito, a gente viu que Deus nos colocou nessa terra para cumprir um propósito também de dar uma contribuição com a nossa vida. Você não foi moldado por Deus para ser um espectador no corpo de Cristo. Deus, Ele tem um propósito, então, de servir, de cada um de nós esteja engrenado no corpo de Cristo, servindo, e cada um com o seu dom e seu talento que Deus tem dado para dar uma contribuição no corpo de Cristo. Então, Deus não quer que você seja um espectador em tudo que Ele está fazendo na igreja dele, né? Então, e o último propósito é que você foi feito para uma missão, e essa missão é de evangelismo. Deus tem uma missão de evangelizar para cada um de nós. E esse propósito é o único que você pode viver nessa terra, porque quando a gente for para o céu, não precisa mais evangelizar. O Senhor diz em Marcos 16:15, e disse-lhes, Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Agora, Ele falou isso só para os discípulos? Só para aqueles apóstolos, os 12 lá? Sim ou não? Não, Ele falou para nós também, nós somos discípulos. Você vê depois Paulo falando, né, sobre evangelismo, sobre pregar o evangelho. A missão continuou para nós até hoje. E eu fiquei imaginando Jesus falando para os discípulos: vão pelo mundo todo. O mundo deles era o Oriente Médio ali, não tinha avião, não tinha barco grande que atravessasse o oceano. E eu fiquei imaginando, imagina o que passou na cabeça deles: como que a gente vai para o mundo todo? De jumento? Né? Não tinha internet. Hoje, então, a gente tem muito mais facilidade para pregar o Evangelho, para chegar nos confins da terra, onde Deus fala para a gente ir, né? Atos 1:8, Jesus fala para a gente ser testemunha dele. E testemunha é uma pessoa que presenciou algo e vai relatar, que viveu uma experiência e ela vai contar essa experiência. A testemunha não é para tomar decisões, ensinar. A testemunha vai relatar aquilo que ela sentiu, que ela presenciou, e Jesus fala para a gente ser testemunha. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O interessante aqui é que começa do perto, do mais próximo, para o mais distante. Por exemplo, Jerusalém era a cidade que eles estavam. A Judéia, um pouquinho mais distante, já abrangia a região. Samaria já era mais ao norte e um povo diferente, os samaritanos, uma cultura diferente. Perceba que Deus, então, vai abrangendo outras culturas, inclusive, outros povos.
E ele fala, até os confins da terra. A missão para o povo de Deus, e essa missão é da igreja de Cristo, não é igreja, placa de igreja, a igreja, pessoas, diga, nós, compartilhar isso com todas as pessoas. Começando em Jerusalém, ali pertinho, começando na nossa casa, dos mais próximos, depois vai para a Judéia, opa, vamos alcançando mais pessoas, depois Samaria e até onde a gente puder ir pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão, aquela que Deus tem para nós. Lucas 8, agora sim, Jesus fala para esse homem, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Qual é o contexto aqui? É do endemoniado gadareno. Aquele homem que vivia no cemitério, morava no cemitério. Você já imaginou alguém morando no cemitério? Nos sepulcros? Esse cara morava num cemitério. E ele vivia acorrentado, ele era possesso de demônios. E o pessoal tinha medo dele, porque ele tinha tanta força que ele arrebentava as correntes, assustava todo mundo. E ele era uma pessoa conhecida na região. Gadara é perto do Mar da Galileia, o lago de Genezaré, né? E eles atravessaram o lago e chegaram de cara, já encontraram esse homem possesso lá, nesse cemitério. E Jesus liberta esse homem, tira os demônios dele, e de repente agora esse homem se vê na cidade, normalmente, numa situação normal, vestido de uma forma diferente do que ele estava, falando com as pessoas, e todo mundo ficou impressionado. E esse homem, num dado momento, chega para Jesus e fala, olha, Senhor, eu quero te seguir, eu vou contigo, eu preciso estar contigo, até mesmo por gratidão ao que o Senhor fez por mim. Aí Jesus falou esse versículo para ele, esse que está aí, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Conte lá para a sua família. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira. Ou seja, ele não ficou só restrito à família, ele anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Perceba aqui que ser testemunha é você contar o que Jesus fez por você. Por que Jesus não deixou aquele homem seguir ele? Porque Jesus sabia que ia ter muito mais resultado aquele homem voltando para os seus familiares, amigos, aqueles que conheciam a história daquele homem possesso, sem esperança, sem conseguir resolver, ninguém conseguiu resolver aquele problema. Jesus sabia que aquele homem, o testemunho dele ia ser muito mais impactante do que se ele acompanhasse Jesus, como Jesus era itinerante, ele ia em todos os lugares. Ele ia com aquele homem num local que ninguém conhecia a história, o passado daquele homem. Não ia ter o mesmo efeito. Ninguém viu aquele homem no cemitério, em muitos lugares isso ia acontecer, o homem ia dar um testemunho, mas ninguém viu a situação anterior dele. Então ele vai para a família, e ali na família, ele então testemunha, porque quer saber quem conhece a gente de verdade. Sabe quem te conhece de verdade? Diga, quem? É quem mora contigo. Principalmente a esposa e o marido, né? Não é assim? Quem é casado aqui? Vocês se conhecem de verdade? E o interessante é que o casal se conhece tão bem que a mulher normalmente até conhece mais o homem do que ele mesmo se conhece. Entendeu? O contrário nem sempre é verdade, né?
Mas a mulher conhece muito o homem. Então, mulher adivinha até pensamento. E quando ela não sabe o que o homem está pensando, ela pergunta: o que você está pensando? Já viu isso? Às vezes acontece lá em casa. Porque ela sabe das coisas. E o que ela não sabe, ela quer saber. Então, vai para casa, conta lá tudo o que aconteceu. Quem você era, todos eles conheciam. Os vizinhos, quem estava na cidade, e os parentes, os amigos. Tem gente que pensa, para pregar o Evangelho, tem que saber um monte de versículo. Claro que é importante a gente conhecer a palavra, mas não é o essencial. A pessoa uma vez falou para mim: pastor, eu queria evangelizar, mas quase não sei a Bíblia. Eu perguntei: você já fez um com Deus? Aí ele falou: fiz. Então, eu falei: ali tem uns versículos bons, ali na lição 2, fala sobre por que a gente tem que crer em Jesus, é o plano da salvação. Mas eu quero te dar uma dica. A pessoa não vai ficar impactada pela quantidade de versículos que você vai falar. A pessoa vai ficar impactada por aquilo que por aquilo que Deus mudou na sua vida, quem você era agora, o que você está sendo. Você era um mentiroso, agora você está lutando contra a mentira. Agora você está vencendo, você está em vitória sobre a mentira. Você é um cara que vivia na imoralidade, agora você está testemunhando que em Cristo você está tendo vitória. Você era um adúltero, agora você não é mais, porque você entendeu que agora você é nova criatura, que Jesus veio transformar, tirar o coração de pedra e dar um novo coração. Isso tem muito mais força do que o conhecimento, a informação da palavra. Inclusive, uma pessoa que testemunha tem tanto ou maior impacto do que um pastor que está pregando um sermão. As pessoas que estão ouvindo aquilo ali entendem muitas vezes, pensam que o pastor ele está ali porque ele foi treinado para isso, então ele quer convencer as pessoas. Muitas pessoas ainda que não conhecem Jesus ou não frequentam uma igreja. Mas quando ela ouve uma história pessoal que ela viveu, aquele que está ouvindo e não conhece Jesus ainda, que nem frequenta uma igreja, dá muito mais crédito a um testemunho, principalmente se ele conheceu a pessoa anteriormente. Teve uma pessoa que que batizou aqui na igreja e trouxe uma outra pessoa, 2 mulheres. Essa outra pessoa que veio falou assim: não, eu vim aqui porque eu vi mudança nessa pessoa. Aí eu não acreditei, eu falei: não, tem que ir lá ver o que é isso, essa pessoa mudou muito. As 2 trabalhavam juntas. Essa pessoa mudou muito. Adivinha quem estava batizando depois de pouco tempo? A outra que veio ver. Aquilo que a gente as nossas atitudes falam mais alto do que aquilo que sai da nossa boca. As pessoas estão cansadas de blá blá blá. As pessoas estão em busca da verdade. Falaram para a gente, quando a gente veio para Cascavel, que o povo aqui de Cascavel é um povo de coração duro. Ainda bem que a gente não acreditou. Vocês são a resposta. Quantas pessoas se converteram e abriram o coração para o Evangelho? Claro que não é mérito nosso. É mérito do que Deus quer fazer nessa cidade, nessa obra dele. Mas é mérito de vocês, de muitos que estão aqui, abriram o coração e foram sensíveis à voz de Deus. E estão em busca da verdade, porque as pessoas estão em busca da verdade e não de uma religiosidade. As pessoas estão cansadas de religiosidade. Porque a religiosidade não muda a vida de ninguém. As pessoas estão em busca do evangelho simples, aquele que Jesus pregou, aqui na Bíblia que a gente vê. O evangelho puro e verdadeiro. As pessoas estão em busca disso, de uma experiência verdadeira com Deus. E isso realmente que transforma a nossa vida.
João capítulo 4 fala que a colheita está pronta. Os campos estão prontos. Você olha para essa cidade, os campos estão prontos. Enquanto houver uma pessoa em Cascavel que não aceitou Jesus ainda, que precisa de Cristo, a gente não pode parar de evangelizar. Amém? A gente não pode. As artes aqui na igreja têm sido uma ferramenta que Deus tem, além do evangelismo pessoal de cada um, que a gente vê muitos fazendo, tem sido uma ferramenta que Deus tem usado através da arte para levar o evangelho de uma forma criativa. E as pessoas, eu costumo falar que evangelizar com artes é como você pescar com rede, atraindo o cardume todo para perto de você. Enquanto você atrai aquele monte de vidas e você lança a rede e a pessoa é impactada com a arte, porque a arte mexe com as emoções de uma forma criativa e leva a pessoa ao entendimento da verdade. Por isso, então, que a gente faz essas peças na igreja. É uma estratégia de evangelismo que Deus tem nos dado, pessoas criativas aqui na igreja, para fazer esse trabalho, que dá um trabalhão tremendo, vocês nem imaginam. Como esses jovens aí estão treinando, ensaiando, a igreja investe nisso para levar pessoas a Cristo. E depois, no outro processo, cuidar dessas pessoas, encaixar ela num grupo, começar a ensinar os propósitos, a palavra. Então, isso é extremamente gratificante, isso é apaixonante. Jesus quer que a gente atraia pessoas para Ele. O apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso para cuidar da igreja em Éfeso. E a igreja em Éfeso era uma igreja difícil, era um pessoal culto, mas extremamente espiritualista, místico. Eles adoravam a deusa Diana, eles eram idólatras na maioria, imoralidade muito alta, e Paulo falou para Timóteo: Timóteo, você tem condições de influenciar esse povo, você tem condições de ganhar esse povo para Jesus. E Timóteo era um jovem, aí Paulo fala isso para ele: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, diga, na palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Se a gente buscar isso aí, meu irmão, olha, a gente vai influenciar onde a gente for, lá no seu trabalho, começar a viver uma vida, buscar obediência na palavra, aquilo que Deus ensina, no procedimento, nas nossas atitudes, como a gente vai se relacionar com pessoas. No amor, o amor cobre uma multidão de pecados, o amor constrange, o amor vence o medo, lança fora todo o medo. Tem gente que tem medo de evangelizar, tem vergonha. Será que vão pensar que eu sou fanático? Não vão pensar nada. As pessoas estão sedentas pelo evangelho, pela verdade. Elas estão enjoadas, sabe de quê? É de mentira, é de religiosidade. Mas elas querem ouvir uma palavra de encorajamento, de ânimo, de esperança. As pessoas estão ansiosas, estão depressivas, estão sem sentido para suas vidas, esperando que alguém chegue e ofereça uma oportunidade de mudança de vida. Mas muitas vezes falta coragem, a pessoa tem medo, falta confiança em Deus, falta uma vontade de sair do conforto, porque muitas vezes você vai ter que sair de uma comodidade. Mas Paulo aconselha a Timóteo: olha, seja um exemplo nisso aí, que você vai influenciar pessoas. Aquilo que você
tem mais força do que aquilo que você fala. Eu quero deixar então 3 motivos para você evangelizar. As pessoas estão querendo a verdade. Foi feita uma pesquisa com, se eu não me engano, mais de 2.000 pessoas. Se você, perguntando às pessoas, fosse convidado para ir a uma igreja, você iria? 40% respondeu que sim. 40%. Ah, se uma pessoa te convidasse para a igreja, você iria? Pessoas sem igreja, tá? E os outros? Por que os outros que responderam que não? Por que você não iria na igreja? Aí eles começaram a falar, tinham algumas opções, eles foram marcando. Primeiro, igreja é um lugar chato, culto chato, minhas crianças não gostam, aí como as crianças não gostam, a gente acaba desanimando. Culto muito demorado, até quando me alongo muito na mensagem aqui, a Claudinha faz uns sinais ali, de libras, né? E aí, brincadeira, ela não faz sinais não, mas depois ela me chama nas conversas em casa. É pior. Mas eu peço a ela para fazer isso. Até quando eu falo errado, ela me lembra, né? Porque às vezes a gente erra, a gente precisa de alguém para nos ajudar a melhorar e tudo, e a gente quer sempre fazer o melhor. E não existe ninguém que sabe tudo, não existe ninguém que está sempre certo, e a gente precisa de pessoas. Como muitos não têm coragem de falar comigo, ela fala tudo que está na cabeça. Tudo que está errado ela fala, não esconde nada. E eu prefiro assim, porque eu quero melhorar. Eu quero sempre apresentar algo consistente para vocês sentirem, não, valeu a pena ir no culto. Para vocês terem uma mensagem que vocês possam aplicar na vida de vocês. Mas as pessoas que responderam falaram, olha, o culto é muito demorado, às vezes a mensagem não tem pé nem cabeça, não faz sentido com a minha vida, eu não consigo aplicar na minha vida. Pergunta se a pessoa quer voltar num lugar desse. Não quer. O outro falou, olha, na igreja só fala em dinheiro, parece que só tem dinheiro na Bíblia. Sim, a Bíblia fala sobre dinheiro, muitas vezes. Porém, o foco não pode ser dinheiro, o foco são pessoas. Claro que a igreja se mantém com as ofertas, os dízimos e ofertas das pessoas, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que é um princípio bíblico, mas não pode ser o foco, porque isso espanta as pessoas, principalmente aquele que já vem meio desconfiado, né? Igual um irmão, acho que eu já contei aqui, que veio no culto trazido pelo outro, falou, pode ir lá que o pastor não vai falar sobre dinheiro. Chegou naquele dia, a mensagem era sobre dinheiro. E o outro, sem graça, o que trouxe, né, falou, poxa, mas, rapaz, logo hoje, o pastor nunca fala de dinheiro, a mensagem não é de dinheiro, e hoje, que eu falei para você ir, ele resolveu pregar sobre dinheiro. Né, esse irmão está hoje aí, claro, ele não foi embora, ele testemunhou isso para mim, né, mas depois ele viu que foi só naquele dia, ainda bem, né? Os outros foram outros assuntos, porque dinheiro faz parte da nossa vida. E a gente tem que aprender princípio de Deus sobre dinheiro, para a gente poder usar bem o dinheiro. Para o dinheiro nos servir, não a gente ser servo do dinheiro. Tem que aprender os princípios de Deus, mas não pode só isso. Aí a pessoa falou, as igrejas só falam dinheiro, eu não vou. Né? Aí o outro falou, olha, eu não vou na igreja porque eu fui mal recebido lá. Por isso que é importante você ser receptivo com as pessoas que estão chegando. O pessoal da recepção, normalmente tem que ser aquele pessoal mais simpático, mais sorridente, e que
cumprimenta, que fala com as pessoas, mas esse trabalho não é só da recepção, é de todo mundo. Todo mundo tem que cumprimentar, tem que falar um pouquinho com cada um, ir lá, conversar, ser receptivo, dar as boas-vindas. Quem foi bem recebido aqui na igreja e veio para cá? Levanta o braço. Foi bom? Sim ou não? Sim. Então reparta isso com os outros. Você faz isso com os outros também, tá? Glória a Deus por isso que você foi bem recebido, né? E sabe qual foi o outro motivo que pessoas falaram que não vão à igreja? Por causa de mau testemunhos de irmãos nossos, de cristãos. A pessoa pensa, eu quero parecer com esse cara aí, tá doido. Qual é a igreja dele? Eu não vou em igreja coisa nenhuma. Não muda a vida das pessoas. Uma vez uma pessoa perguntou, de fora, não é da igreja, o fulano ainda está lá na sua igreja? Aí eu fiquei pensando, fulano. Aí ele falou, não, ele é assim, assim, assado. Eu falei, ih, rapaz, tá assim. Enquanto ele estiver lá, não dá para eu ir. Eu falei, mas tem outros cultos também. Não, a gente pode se encontrar e não vai dar certo. Mas o que aconteceu? E ele só resumiu ali, arrogância, tratar mal pessoas, numa posição de chefe, ser arrogante, desrespeitar aquele que tem menos, sabe que a pessoa precisa do dinheiro, vai lá e massacra a vida da pessoa, humilha a pessoa. Quem quer ir numa igreja que vai encontrar uma pessoa assim? Falta de amor, desrespeitoso. Então a gente tem que vigiar, porque a nossa vida está comunicando a todo tempo uma mensagem. Eu não quero, as pessoas estão ali, mas elas não dão um bom testemunho. Por isso que Paulo falou para Timóteo, Timóteo, o teu procedimento, ninguém vai te desprezar por ser jovem, sabe por quê? Se você for zeloso na palavra, fiel na palavra, pelo seu procedimento, a sua atitude, o seu amor, como você vai tratar as pessoas, você vai influenciar vidas para o reino de Deus. Ninguém é perfeito. E quando a pessoa erra, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Pedir perdão. Vai lá, se humilha, olha, eu errei, me perdoa, eu desrespeitei você, seja lá o que for. Homem de Deus, mulher de Deus é assim. Ninguém é perfeito. Aliás, Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Sabe por quê? Diga, por quê? Porque não existe. Só por causa disso. Todo mundo precisa de uma transformação na sua vida. Até aqueles que acham que são perfeitos, não são. Todo mundo precisa. 3 motivos para evangelizar. Primeiro, porque é mandamento. Diga, mandamento. Vão e façam discípulos de todas as nações. É mandamento. Mandamento não se discute. A gente obedece. E quem ama a Deus obedece. Se o evangelho chegou até nós, a gente tem que repartir isso com os outros. Começa em Jerusalém, na sua casa, depois vai para a Judéia, né? No seu bairro, vizinho, local que você trabalha, Samaria, onde você estiver, você foi transferido para outro lugar, você está viajando, não interessa, meu irmão, onde você for, até os confins da terra, você está repartindo. Eu ouvi a história de um médico, aqui na igreja tem vários médicos, que sirva como inspiração para você. Ele levou para a igreja mais de 200 pessoas que se converteram através dele. Sabe como? No consultório. Toda vez que ele ia dar uma consulta, ele falava assim, eu posso também fazer uma oração pela sua vida? Ele perguntava, a pessoa falava, quero sim. E ele já fazia uma oração e dava uma palavra de ânimo, falava de Jesus para as pessoas. Aí depois, muita gente se converteu através dele. Uma cidade pequena. Uma pessoa de uma igreja foi lá divertir ele.
porque era também da área de saúde. Foi lá, olha, você está misturando as coisas. Misturando as coisas, como assim? Você está misturando as coisas, a gente não pode fazer isso. Conclusão, essa pessoa que foi lá foi demitida. E ele continua até hoje lá. Foi demitido. Não, quando Jesus fala assim, para pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, meu irmão, com a sua vida você não pode perder tempo, não. Eu lembro quando estava no quartel, e até recebi uma mensagem, porque um dos soldados se converteu, está pregando o evangelho, é pastor hoje, e eu recebi uma mensagem que ele estava aqui, num dos quartéis aqui da cidade, pregando o evangelho, e ele se converteu nos nossos cultos lá. Era soldado, 18 anos, novinho, hoje é um pastor, e se converteu dentro do quartel. Eu saía de casa, fazia uma oração. Deus, quem o Senhor vai colocar na minha mão hoje? Eu não quero ir atrás, não. Ainda era abusado ainda. Eu não quero ir atrás, mas eu quero que o Senhor traga na minha presença, lá no quartel, seja soldado, oficial, sargento, qualquer um que o Senhor vai separar para mim hoje, para receber o evangelho. Era muito legal, que eu ficava só controlando o tempo. Ainda não apareceu, hein, Deus? Que hora que o Senhor vai mandar? E ficava vendo, quase no final do dia não apareceu ainda. Aí aparecia o cara lá. Era impressionante. Faz esse teste. Sabe por quê? A colheita está pronta. Ele fala lá em João capítulo 4. Nós precisamos colher dá trabalho, a gente não pode viver como se o evangelho fosse algo religioso para viver só em 4 paredes de templo, de auditório, não é isso. O evangelho é para se viver no dia a dia. E do quartel, que é um local que só tem homem, que tem muita perversão, imoralidade, porque é onde se concentra muito homem ímpio, você vê isso nos bastidores, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, amém? A gente via coisas tremendas acontecer, desde soldado ficar endemoniado e se converter depois e testemunhar, curas, milagres de Deus, conversões o tempo todo, manifestação do poder, e a gente via claramente, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu poder para a gente pregar o evangelho onde a gente for. Você tem pessoas sob a tua liderança lá no seu trabalho, reúne esse pessoal. Não trata como se fosse, não vou misturar as coisas. Deus vai pedir conta dessas pessoas que a gente tem podido pregar o evangelho e a gente não está fazendo. Existe um teólogo, um pastor americano, Ralph Neighbour, eu ouvi o testemunho dele. É o homem que mais pesquisou sobre grupo pequeno, sobre célula, trabalho celular na igreja. Um homem de Deus, hoje ele está com quase 90 anos, já deve ter até passado disso. Ele tinha um grande amigo dele, que ele conheceu, um empresário, um cara de grandes posses. E ele só ficava pensando assim, Deus, quando que eu vou falar do teu amor para ele, Senhor? Quando que eu vou falar? Senhor, separa um momento para eu falar. Deus, mostra. E ele ficava nesse negócio e tinha encontros com esse amigo, mas não falava de Deus para ele e tal. De repente, esse cara, ele recebe um telefone da secretária dele. O cara teve um infarto fulminante. E morreu. No velório dele, essa mesma secretária que comunicou a morte foi lá no pastor Ralph Neighbour e falou, pastor, eu quero te falar uma coisa.
O fulano, o que estava morto, sempre falava no Senhor. E ele sempre falava o seguinte: quero ver qual vai ser o dia que ele vai falar por que ele é pastor. Quero ver quando que ele vai falar comigo sobre essa fé, sobre esse amor de Deus. E quando ela falou isso, ele falou que gelou, que ele ficou sem palavras, ele ficou chocado. Chocado. Ele testemunhando isso, um homem quase 90 anos. E ele falou, depois disso, ele ficou tão arrasado, pediu tanto perdão a Deus, que ele falou: Senhor, vou viver os meus últimos dias agora, eu não vou perder uma oportunidade para pregar o Evangelho, porque as pessoas estão como passarinhos no ninho de bico aberto, querendo receber o alimento que é a palavra. E ele, sabe o que ele fez? Ele fez um propósito com Deus. Um homem idoso já, todo dia ele sai de manhã e ele vai para um bar. E ele toma café nesse bar. E ele fica ali tomando café. Aí chega um, chega outro. E ele espera só uma oportunidade. Que ele vai numa mesa e fala assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E normalmente um homem idoso, a pessoa assim, então pode falar. E às vezes a pessoa convidava até ele para sentar. E ele então, ele compartilha o Evangelho para a pessoa, né? E ele falou que os últimos dias ele ia viver assim. Você tem compartilhado o Evangelho que Deus tem feito na sua vida? Pessoas estão indo embora, pessoas estão morrendo sem Cristo, estão indo para o inferno. Pessoas estão sofrendo sem o Evangelho porque Deus promete uma nova vida, uma nova transformação, uma nova criatura, e é por isso que o motivo para evangelizar é que Deus transforma vidas. Ou você está acomodado? Sabe qual é o outro motivo para se evangelizar? Porque nós devemos ter amor pelas pessoas, pelas almas perdidas. Amor, você tem que enxergar com olhos de eternidade. Nós estamos só de passagem nessa vida. Nós vamos embora daqui. Um dia nós vamos sair dessa vida ou vamos para o céu com Deus, aqueles que têm Cristo, ou para longe de Deus, lugar de sofrimento, de dor. Qual é o treinamento que eu gostaria que você fizesse essa semana? Que você orasse a Deus e agisse e falasse com Deus. Nós vamos ter o culto do amigo aí, um culto evangelístico, no próximo domingo. Inclusive, nesse dia, as crianças não vão nem ficar no culto no próximo domingo para sobrar mais espaço. Você vai pensar uma pessoa, é o exercício, a prática, que você quer ver convertida, que Deus está separando para você influenciar, para você convidar, para vir aqui, e ela vai receber o Evangelho, que é de graça, que salva e transforma a vida. Quem aceita esse desafio? Diga: eu aceito. Começa a orar por essa pessoa. Fala: Senhor, coloca pessoas, não é só uma não, você pode convidar mais de uma. Começa a orar por essa pessoa que você quer ver transformada. Deus vai mostrar para você. Deus vai colocar na tua frente uma pessoa essa semana para você compartilhar o Evangelho, o amor de Deus, para você testemunhar o que Deus já tem feito na sua vida. Amém? Nós vamos encerrar com uma oração agora. Mas eu gostaria de desafiar você a fazer um propósito com Deus, um compromisso. É um mandamento. Nós precisamos ver vidas transformadas. As pessoas estão sofrendo. Tem gente sofrendo lá no seu bairro. Tem vizinho teu sofrendo. Tem gente sofrendo lá no seu trabalho.
os seus familiares, sofrendo sem Cristo, pessoas com a vida sem sentido, pessoas que não têm paz. Nós precisamos ter amor pelas pessoas. O maior presente que você pode dar para uma pessoa é levar ela a Cristo. A Bíblia fala que a gente vai encontrar essas pessoas no céu. Imagina alguém chegar no céu para você: eu queria te agradecer, Alan, porque você pregou o Evangelho para mim. Você gostaria de ouvir isso de alguém? E por sua causa, Alan, eu estou aqui no céu, porque você pregou o Evangelho para mim. Você gostaria que alguém falasse isso para você? Sim ou não? Sim. Então, não fique com vergonha de nada. Somente seja você. Seja autêntico e verdadeiro. E reparta o amor de Deus. O quanto Deus tem sido bom para você em Cristo. O quanto Ele te ama. O quanto Ele já está transformando a sua vida. Amém? Você deseja fazer um compromisso de obedecer ao Senhor nesse mandamento? Quem gostaria de fazer um compromisso com Deus aqui? De levar o Evangelho, as boas novas. Você gostaria? Levanta o braço. Começa em Jerusalém, na sua casa. Depois vai para a Judéia, aqueles que estão mais próximos. E Deus vai dando oportunidade para você expandir. Uma vez eu estava lá no Timor e eu preguei para um homem numa língua timorense que é o Tetum. Isso em 2002. Estava lá na missão da ONU. E eu tive contato com um homem, um local, um morador local. E Deus tocou meu coração, prega o Evangelho para ele. Mas ele não falava inglês, só falava Tetum. Aí eu consegui arrumar um tradutor que falasse o Tetum, que é a língua deles. E levei ele lá. Eu falei, preguei o Evangelho para ele e aquele homem, o tradutor, conseguiu traduzir para a língua do Tetum. E aquele homem falou assim: é exatamente isso que eu preciso para a minha vida. Porque aqueles homens lá, que estão até hoje lutando contra a degradação da família, a pobreza, a miséria extrema, é o país mais pobre da Ásia. E com a desconstrução da família, porque todos eles, na sua maioria, são viciados, alcoólatras, e eles não tomam, o álcool deles é da palmeira, eles conseguem fazer artesanalmente a bebida deles, então é muito fácil, eles fazem a bebida alcoólica da palmeira que eles têm lá. E ele chorando, aquele homem falou: é isso que eu preciso, é esse Jesus que eu preciso, que eu não tenho, eu quero receber ele agora. E nós oramos ali por aquele homem. Deus vai te dar oportunidade para você expandir, para você ir nos samaritanos, você começar, vai nos confins da terra, porque esse é o propósito de Deus para nós. Amém? Fecha teus olhos agora. Mas por enquanto você está em Jerusalém, você está na Judéia, você está em Cascavel, e Deus tem dado condições aqui para você abrir a sua boca, abrir o seu coração e compartilhar o que Deus já tem feito com você. Faça como Timóteo, tenha um bom procedimento, tenha um zelo pela palavra, tenha um amor pelo próximo. Você vai ser uma grande influência nesse reino. Ó Deus, nós clamamos agora, em nome de Jesus. Nós dependemos de Ti, Senhor, nos dê essa ousadia, dá ousadia para os nossos irmãos que estão aqui, Senhor, que eles não tenham medo. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de poder, de equilíbrio, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, desse poder de compartilhar as Tuas verdades, que o inimigo não tenha poder de nos calar, que o inimigo não tenha poder de nos colocar vergonha ou timidez, mas que nos dê ousadia, e nós vamos, em nome do Senhor, pregar essa verdade que salva o mundo. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus.